Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Corinthians, né? Bom, o Timão manifestou aí, tem manifestado aí, segundo a Rádio Crack Neto, né? Manifestou interesse pela contratação do Matko Milevich, que é o jogador né, de nacionalidade ampla, né? Estadunidense aí, Argentina, enfim, serbo-croata também, um monte de coisa aí. Um jogador que pode, evidentemente, ser interessante, né? Para o Corinthians em alguns aspectos, em outros não necessariamente. É um jogador que tem aí o contrato até se encerrando agora no final do ano e chega livre para o Timão, tá? O Matko Milevich é um jogador que assim teve os seus melhores momentos no Argentino Júnior, etapa em que ele tinha ali uma preparação muito legal para se tornar um jogador importante para a equipe, né? Naquela ocasião ele era visto como um jogador de muito potencial, né? Então eu me recordo que a comissão técnica do Argentinos se ocupou, né, de preparar o Mático para ele ser um jogador de destaque na equipe, que naquela ocasião era dirigida pelo Milito, né, que estava, o Gabriel Milito, que estava há pouco tempo no comando do banco de reservas do Atlético Mineiro, tá? O Matko Milevich é um jogador que, num certo momento, né, a comissão técnica do Argentino Júnior entendeu que talvez ele não fosse tão preponderante assim, né, que talvez ele não conseguisse entregar tudo aquilo que se esperava dele. Então, por não cumprir a expectativa, ele foi deixado, de certa forma, de lado. Né? Então, a partir daí, chegou propostas vinham chegando, evidentemente, para ele, e uma delas foi a do Impact, né, de Montreal, lá no Canadá. E ele, de fato, foi negociado naquela ocasião para essa equipe da Major League Soccer por 1,3 milhão aí de dólares, de euro, né, no caso, e lá não conseguiu jogar, né, não conseguiu, enfim, convencer ninguém, né, e acabou, de certa forma, retornando aí para o futebol argentino, neste caso para o News Old Boys, tá? Então, do News agora ele chegaria para o Corinthians. Ele chegou sem custos para a equipe do News e certamente também vai chegar sem custos para a equipe do Corinthians, tá? Então, assim, como é que se insere essa contratação? Como é que ele pode ser útil para a equipe? Bom, primeiro, ele é um jogador útil porque tem duas questões importantes sobre os jogadores que a gente precisa pontuar. Um elenco de futebol, ele pode e deve ser montado, sim, por jogadores craques, né, jogadores que possam tirar cores da cartola, fazer toda a diferença, mas também ele pode ser composto por jogadores úteis. Eu acho que o Corinthians, neste momento, o que mais tem é jogador útil, né, sobretudo naquele setor do meio de campo. Tem bons jogadores ali, é um setor, por exemplo, que tem também a presença hoje do Bidon, que é uma revelação aí interessante para o futebol brasileiro, né, e então acho que assim o Mático ele não é craque, ele não é um jogador para fazer diferença, ele é um jogador útil. Se nós olharmos para a carreira do Mático até agora, eu diria para você que não se configura como um jogador útil, que possa entregar utilidade, aquele jogador que encorpa a equipe, né, que não vai ser brilhante, mas que encorpa a equipe do Timão. Eu não o vejo nessa condição, tá? Muito longe disso. Acho que o Mático é um jogador que pode ser interessante, né, para algumas equipes aí, né, do futebol brasileiro que estão agora chegando aí à primeira divisão, jogadores, times que caíram para a Série B, né, que estão tentando buscar aí a volta para a Série A. Acho que o Mágico, nesse caso, ele se enquadra muito bem aí como um reforço para times brasileiros. Mas para um Corinthians que tem montado aí um elenco sensacional, inclusive sinalizando para o mercado que pode buscar jogadores ainda mais importantes, né? Sérgio Ramos nunca foi descartado no Corinthians, a mesma coisa a gente pode falar do Pogba, né? Então eu não consigo entender aí a busca de um jogador como esse. Tá. As coisas têm melhorado no Corinthians, as coisas têm buscado jogadores diferentes, né? A Corinthians tem encontrado alguns jogadores aí bem interessantes no mercado. Nesse sentido, a gente vê uma evolução nesse time do Corinthians. O Corinthians tinha ali um volante, que era o Ranieri, que segurava muitas pontas. Hoje, o que mais o Corinthians tem são volantes de qualidade, né? Inclusive, o José Martinez, que para mim, ele é um volante diferenciado para esse. É esse jogador muito útil, que entrega até um pouco mais do que a utilidade. O Corinthians tem o Ryan, que é um jogador interessante também. O Ryan, como preferir aí, precisa ver aí também como é que o pai chama, não? O pai e a mãe chamam o garoto, né? Mas é um volante interessante, tem 21 anos de idade, se não me engano, 20 para 22 anos de idade. Para mim é um jogador que pode ganhar espaço nesse time do Corinthians e para mim tem muita qualidade, tá? Bidon ficou à frente dele, mas eu acho que o Ryan, né, também pode ser um jogador bem interessante. Quando você renovou o contrato aí com
com o Maicon, né? Acho até que foi desnecessário, jogador que está há muito tempo na enfermaria, jogador para mim, a despeito de ter muita qualidade, já não está conseguindo entregar, parece que o físico dele não aguenta, embora tenha apenas 27 anos de idade, né? O Corinthians tem o Alex Santana também naquele setor. Mas por que você está falando tanto do meio de campo, né? Tem o Charles também, né? Porque eu acho que é um jogador tido como polivalente, né? E, de fato, ele pode ser visto como um jogador para chegar, para atuar no setor ali do meio de campo, né? Ao mesmo tempo, se você olhar para o setor esquerdo, né? O Corinthians tem ali o Thales Magno, que pode fazer esse trabalho, tem também o Ángel Romero, que pode fazer esse trabalho, tem o próprio Pedro Henrique, no outro caso, do outro lado, que pode fazer esse trabalho também. Então, o Corinthians tem pontas, né? Tem jogadores para meio de campo, tem jogadores que ocupam todos os setores aí do Mático, então eu não consigo entender, e jogadores que são muito mais, entregam muito mais utilidade, por exemplo, Pedro Henrique é um jogador extremamente útil, nesse quesito de utilidade, ele é muito bom. Tem o Thales Magno, que é um jogador que pode tirar muitos curios da cartola, para mim, diferenciado, né? Então, realmente, o Mático, enfim, é um jogador que não dá para entender, gente, sabe? Se fosse a gestão anterior, deixa eu deixar isso muito claro, se fosse a gestão, né, da renovação, que de renovação não tinha nada, e transparência, pior ainda, não tinha nada de transparência, né? Aquele pessoal lá, aqueles que falaram são mafiosos, né? Eu diria que é uma narrativa, que é um entendimento do que era a gestão anterior, difícil de contestar, né? Não estou falando que eles são isso daí, mas seria difícil de contestar, tá? Então, se fosse a contratação daquela gestão, eu falaria, tem dedo de empresário, porque é a típica contratação que tem dedo de empresários. Eu não quero acreditar que essa gestão do Augusto também esteja incorrendo nesse erro. Eu prefiro acreditar que tenha sido um erro de avaliação de mercado por parte dos dirigentes do Corinthians, porque o Mático tem nada a ver com esse Corinthians, mas nada. Gente, eu conheço o Mático, né? Eu sou um cara que estudo muito o futebol da América Latina, e não somente os jogadores latino-americanos que estão atuando na América Latina, mas aqueles que estão atuando em outros mercados também, tá? Então, eu sei de toda a preparação do Mático lá dos argentinos. Eu sei de como a torcida ficou na expectativa lá no News e não deu certo, sabe? Muita gente, inclusive, muito, muito decepcionado. Então, sinceramente, eu digo para você que eu não consigo entender. Não, se de fato quando se contratar esse jogador, não consigo entender. Agora, claramente que neste momento precisamos aí falar que estão com saldo positivo, né? Então, se o saldo é muito positivo, contratar um jogador como esse aí, dá para perdoar, né? Claramente, desde que venha outros como estão anunciando aí, como, por exemplo, o Corinthians já tem muito jogador no meio de campo, sobretudo para o setor criativo, né? Agora, sinalizou a possibilidade de contratar o Luciano Costa. Esse sim, né? Porque a despeito de você já ter muita qualidade naquele setor, esse é um jogador que chega com capacidade de pegar a camisa para sair jogando. É diferente, né? Então, até também em virtude de olhar para o jogador como o Luciano Costa, é que eu perdoo esse olhar, na minha opinião, equivocado do Timão para a possibilidade de contratar o Matko Milevich, que para mim é um jogador que fala muitas línguas, né? Muito polivalente, mas que tem entregado muito pouco na carreira agora, diante daquilo que se espera dele. Se chegar, vamos torcer para que dê certo, tomara que dê certo, mas é um jogador que, para mim, ele tende a não funcionar muito bem nessa equipe do Corinthians protagonista e que está se configurando para ganhar tudo. Pode não ganhar, mas está se configurando para ganhar tudo que for disputar em 2025, meus amigos e minhas amigas. É isso. Se gostou da análise, achar que este canal merece, que eu mereço, deixa um pix para dar uma força aqui. É importante para o trabalho, muito importante mesmo, tá? De qualquer valor, tá? Assim, porque na verdade, na lógica da contribuição, se algumas pessoas entregam um valor pequeno, tá tudo muito bem, tá? Porque aí acaba gerando um valor alto. E, moralmente, não há valor pequeno quando você entrega Pix de qualquer valor para um produtor de conteúdo, tá? Moralmente, é sempre uma grande contribuição, ainda que seja de R$ 1, R$ 2, alguns centavos. Então, se você puder, deixa essa força aí para o canal, tá bom, gente? Muito obrigado, forte abraço a todos e sorte ao Timão em 2025. É isso.